Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Hoje nossa live é sobre nervosismo e ansiedade. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos esperar mais uns minutinhos para ver se estão me ouvindo, me vendo. Boa noite. Olá, oi Aline, bem-vinda, tudo bem? Boa noite. Tá me vendo e me ouvindo? Boa noite, hoje a internet parece que tá um pouquinho lenta. Tá conseguindo me ver e me ouvir? O Antônio, oi Antônio, bem-vindo. Sim? Perfeito, obrigada. Então vamos dar continuidade na nossa live hoje. Oi Rogério, bem-vindo, tudo bem? Que bom ter vocês aqui, né? Já saímos de férias, vamos voltar aos trabalhos, né? E a ansiedade nós vamos aprendendo a trabalhar, a superar aos pouquinhos, né? A ansiedade. Mas é um prazer ter vocês aqui, tá certo? E nós vamos falar hoje sobre o nervosismo. O nervosismo é um dos sintomas da ansiedade. E nós vamos trabalhar, né, sobre esse assunto hoje, tá certo? Vamos lá então. Na questão do nervosismo, a gente vai pensar também na irritabilidade, né? A pessoa que fica nervosa, ela acaba sendo mais irritada, fica mais irritada. Bem-vindo, Kelvin. A Cléria, boa noite, bem-vinda. Oi, Rani, tudo bem? Bem-vinda. Bem-vindo. Estamos começando a falar sobre a irritabilidade, né? O quanto que a irritação, ela acaba realmente sendo um sintoma da ansiedade, só que vai afetando as pessoas que estão ao nosso redor. Então, por isso que é interessante nós sabermos lidar. E hoje eu trouxe 3 técnicas para a gente aprender a lidar com essa raiva, essa irritação, tá certo? Que bom. Oi, Francisco, bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui. E a irritabilidade, ela é classificada como uma baixa tolerância. Uma baixa tolerância é o quê? A incômodos, a reações exageradas, né? A estímulos que podem ser os sintomas de ansiedade, né? Então, a pessoa ansiosa, ela, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, pode ser transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade, a ansiedade propriamente dita pode ter sim a irritabilidade. Então a pessoa pode ficar irritada, tá certo? Então isso pode acontecer, é um dos sintomas. Existem alguns transtornos de ansiedade que eles são mais, a irritabilidade ela é mais intensa. Um exemplo disso é no transtorno de ansiedade generalizada. Pode acontecer da pessoa ficar mais irritada, tá certo? A Aline tá dizendo, eu me irrito muito fácil, é isso mesmo, Aline. Mas hoje eu vou trazer técnicas que vão te ajudar a aprender a lidar com essa irritação, né? Porque irritado todos nós vamos ficar, faz parte da nossa natureza humana. A diferença é o que nós vamos fazer com ela, né? Então, o nosso comportamento, e é isso que nós vamos falar hoje, sobre essa questão, porque a ansiedade, ela tem os seus sintomas próprios, e a gente vai saber lidar com eles, como as técnicas que eu trouxe vai poder ajudar a gente nesse processo. Oi, Fátima, bem-vindo. Oi, Jackson, bem-vindo. É um prazer ter vocês, tá certo? Então, no transtorno de ansiedade, como eu falei, tem o transtorno de ansiedade generalizada, que esse sintoma de irritabilidade, ele é muito mais intenso, tá? Mas não quer dizer que numa ansiedade leve, moderada, não vai existir irritabilidade. Pode ser que ela não seja tão exacerbada, tão alterada, né? Que seja tão visível às outras pessoas, mas pode sim ser um dos sintomas, tá? O estresse também é outra questão que vai influenciar no nosso humor e pode vir a ter irritação também, a pessoa ficar extremamente irritada por conta do estresse, só que o estresse é algo mais pontual, né, do que a ansiedade. Lembra que a ansiedade é algo mais prolongado, você vai ficando ansioso, você pode ficar ansioso dias, horas, minutos, né, dias, meses, anos ansioso. Então, nessa questão da ansiedade, a gente tem que ver que tem o estresse também, que ele pode afetar o nosso humor e, consequentemente,
acontecer a irritação. Por quê? Porque aí o estresse ele vai entrar no seguinte critério, que ele pode ser caracterizado por sensações de quê? De nervosismo, frustração, desconforto, preocupação e irritação. Então, tudo isso está envolvido nessa questão do estresse. Então, por isso que é importante a gente entender também que se você está estressado, pode ficar assim mais irritado, né? É uma das consequências. Mas lembra da tríade cognitiva, pensamento, emoção e comportamento. Então, nós vamos trabalhar essa tríade hoje para entender essa questão da irritação. Por quê? O que vai fazer diferença é a nossa avaliação. É o que eu estou percebendo dessa situação e daí eu vou me comportar de forma mais irritada. Então, o que eu vou fazer com isso, que é o meu comportamento, que é o que vai fazer diferença para nós hoje. Então, nós vamos trabalhar com essa questão. O Rogério está dizendo assim, estou fazendo meditação guiada também para ajudar. Verdade, isso ajuda mesmo. Rogério, a meditação guiada, a meditação mindfulness ajuda bastante, que é focada no aqui e agora, ajuda bastante. A meditação ela vai ajudar em diversos níveis, não só na irritabilidade, mas também na ansiedade. Então, quanto mais nós utilizarmos, fora as outras questões de aumentar a parte imunológica, a meditação ajuda na concentração, então ela é excelente. Rogério, pode continuar assim, que ela é muito boa. O Francisco tá dizendo, eu fico estressado, nervoso, não me sinto bem à noite, nem consigo dormir bem à noite. Eu vou falar disso também, Francisco, bem lembrado. Por quê? Pensando na irritabilidade, a pessoa fica irritada, altera o humor dela também se ela não dorme direito. Então, isso vai fazer diferença no dia a dia dela. Então, é importante nós entendermos que nós vamos ter que buscar quais são os gatilhos. É individual, é algo muito de cada pessoa. Qual gatilho para aquela pessoa que deixa ela irritada? Quando você reconhece seus gatilhos, fica muito mais fácil você saber lidar com eles, né? Então, isso é muito importante. A Aline está dizendo que se irrita muito fácil. Oi, Rafaela, bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Tá certo? Então, a irritação tem relação também com controle. Então, quando nós vamos pensar agora nessa questão da psicologia, pessoas, por exemplo, a ansiedade. Pessoas que são muito ansiosas, normalmente elas gostam de ter o controle, de saber o que vai acontecer, de ter segurança, de buscar certezas, né? E se sentem mais seguras com isso quando elas têm certeza. Então, essa forma de organização, de controle é vital. Quando ela não tem esse controle ou quando a situação sai do controle dela, pode vir a irritação. Então, muitas pessoas são nervosas, irritadas, por quê? Porque saiu do controle delas, são pessoas extremamente controladoras e por conta disso acabam ficando mais irritadas, né? Tem muita gente que acontece isso. A Rafaela tá dizendo assim, e se não tem o controle, tudo pira, exatamente, tudo piora, exatamente. Oi, Jane, bem-vinda. Então, essa questão do controle, nós temos que entender. O que nós podemos fazer pensando nessa questão do controle? Uma das coisas que a gente pode fazer é o que? A flexibilidade, ser mais flexível. Por quê? Quando nós somos mais flexíveis, nós vamos aceitando algumas coisas, sendo mais maleável com as situações. Lógico, tudo dependendo da coerência da situação, mas nem sempre as coisas vão sair do jeito que nós queremos, na forma que nós queremos, na hora que nós queremos, né? Então, por isso que nós precisamos entender que essa questão do controle vai fazer toda a diferença. Se eu entendo que às vezes eu estou extremamente focada no que eu acho que é certo, não, mas o meu modo é o correto, talvez seja o correto para mim, não para o outro. Então, é isso que é importante nós entendermos. Por quê? Porque daí, se nós formos mais flexíveis de ouvir a opinião e daí assim, aí sim chegar a um consenso, fica mais fácil. Mas essa flexibilidade, ela se faz muito importante nesse processo. Então, a forma de avaliar, né? Porque tem pessoas que são um foguetinho, elas ficam tão nervosas, tão ansiosas, que acontece alguma coisa, ela já estressa, já fica nervosa, já estoura. E o que vai acontecer?
Esse estourar é o quê? Na verdade, é aquela pessoa impulsiva. Quando viu, já falou, quando viu, já falou de forma ríspida, agressiva, e daí vem a culpa depois, né? Nossa, não queria ter falado, me desculpa, mas já foi. Então, nós temos que avaliar as consequências disso, né? Tudo isso eu vou falar mais para frente um pouquinho da nossa live sobre as técnicas que eu trouxe para ajudar vocês nessa questão da irritabilidade. Porque o mais importante, além de nós falarmos da irritabilidade, é como que eu vou trabalhar ela, se ela me incomoda tanto no dia a dia. Então, é por isso que eu trouxe hoje essa situação, porque eu vejo isso com muita frequência. As pessoas me falam muito que a irritação por conta da ansiedade, a pessoa acaba não tendo paciência. Por quê? Porque quer naquela hora, naquele momento, e nem sempre naquele momento é possível. Por isso a flexibilidade se faz necessária, tá certo? O Francisco tá dizendo que tá certo, joinha. A Aline tá dizendo: eu, quando fico nervosa, não durmo, fico agressiva. Exatamente. Né? Então, assim, quando a pessoa fica, por exemplo, se ela não dorme direito, ela vai ficar mais agitada assim no outro dia, mais nervosa. Mas o que eu vou fazer com a situação, o meu comportamento, aí tem diferença. Esse aí eu posso mudar, mesmo eu não tendo dormido à noite, mas agora eu tenho a consciência. Quando eu tenho a consciência, fica mais fácil de eu domar esse impulso. Por quê? Porque eu sei o que fazer com ele, tá certo? Então, por isso que é importante o conhecimento, porque ele fala para nós como que nós vamos poder agir, de que forma, qual é a forma mais assertiva para isso. Faz sentido para vocês? Francisco está dizendo assim: deixa para lá, não quer tudo do nosso jeito. Isso, tem pessoas que querem só do jeito delas, aí fica mais difícil. A Jane tá dizendo: eu não consigo, tem que ser do meu jeito. Sim, mas daí o que acontece? Quando tem que ser do meu jeito, eu fico inflexível. E isso vai fazendo com que eu não consiga me relacionar direito com as pessoas. Por quê? Porque acaba tendo um tom de autoritária, de mandona, de que tem que ser assim. É certo? Quando eu falo não é do meu jeito que é melhor, mas é melhor para mim, não para o outro, porque o outro tem outra história de vida, tem outra forma de pensar, de refletir. Então, por isso que é interessante a gente rever alguns conceitos, né? Oi, Lilian. A Lilian tá dizendo assim: o autocontrole é o X da questão. Sim, e o autocontrole, Lilian, é com tempo, é treino e dedicação, comprometimento. É o tempo inteiro você ali olhando, averiguando os seus pensamentos, né? Por quê? Porque se a gente deixar para o modo automático, o que vai acontecer? É impulsividade. Aí eu falei o que eu não queria, eu me expressei de uma forma que eu magoei o outro, né? Em prol do quê? Do meu direito. Não, mas eu tenho razão. Então, quando isso, se fosse inverso, essa situação, como que a pessoa se sentiria? Esse é um outro exercício, se chama roleplay. Quando você vira a mesa, quando você pega e fala: tá, o meu jeito é o melhor, mas se fosse o contrário, fosse o jeito do outro, como que eu me sentiria? Né? A forma que eu falei. Então, tudo isso é importante. Essa mudança é devagarzinho, tá certo? Eu entendo. Oi, Sandra, bem-vinda. Oi, Viviane, bem-vinda. Eu entendo, Jane, quero mudar, mas não consigo. Não, você já tá mudando tanta coisa que você diz aqui na live que você já mudou. É devagarzinho, você é muito guerreira, viu? Você tá conseguindo sim, é aos pouquinhos, né? Eu sempre digo, não adianta forçar, é devagarzinho, tá certo? Então isso é importante. Oi, Gilda, bem-vinda. A Lilian tá dizendo assim: e defendendo, acabamos magoando o próximo e nos magoando também. Exatamente. Aí o Rogério tá dizendo: o endereço mais difícil do mundo é o lugar do outro. Perfeito. Isso tudo que vocês estão falando é real. É importante a gente refletir, porque na hora
da irritação, da pessoa estar muito irritada, irada, nervosa, o que vai acontecer? Ela não vai refletir. Por isso que é tão difícil, é treino. Mas como que a gente vai fazer isso? Toda vez que eu ficar um pouco irritada, e isso nós vamos aprender hoje. Nós não precisamos esperar a raiva chegar num ponto que é muito grande, que eu perco o controle. Eu posso fazer isso de forma gradativa, eu entendendo todo o processo. Que nós vamos entender aqui que existem etapas da raiva, né? Porque quando a gente fala de irritabilidade, a gente automaticamente vai falar do quê? Da raiva, não é verdade? A Gil tá dizendo, verdade, faz a gente sofrer muito, isso mesmo. Faz a gente sofrer, faz o outro sofrer, né? Mas devagarzinho a gente vai aprendendo. Então, a gente já entendeu que querer do nosso jeito nem sempre é a melhor opção, né? Porque o que seria raiva? A raiva é um sentimento intenso de desconforto, que resulta na percepção de quê? De alguma provocação. Então, eu percebi que, na minha forma de ver, foi uma provocação, foi uma ofensa o que a pessoa falou. Nós não concordamos, né? Eu me senti maltratada, eu me senti às vezes rejeitada, eu me senti agredida, né? Eu fiquei frustrada, eu acho que eu não mereço ser tratada da forma que eu fui tratada. Tá vendo que tudo isso vai circular ao redor de quê? Da raiva. Então, esses pensamentos que podem aparecer na hora que eu fico com raiva. E daí pode gerar o quê? A consequência do meu comportamento, tá certo? Então, por isso que é importante nós entendermos esse processo da raiva, porque isso que eu falei pode ser com relação a uma pessoa, uma instituição, o local que eu estou inserida. E esse desconforto, ele pode ser tão intenso que ele vai fazer o quê? Vai fazer eu revidar, né? Que daí vem o quê? Eu vou revidar aquilo que me enraiveceu, que me deixou irritada, que me deixou nervosa. Então, por isso que nós temos que entender esse sentimento, que é a raiva. Tá certo? Mas como que a gente vai poder fazer isso, né? Todas as pessoas têm raiva, em um momento ou outro da vida vão sentir raiva. A diferença é o que eu vou fazer com ela, né? Como eu já falei para vocês, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental e ela vai trazer algumas estratégias para ajudar a gente nesse processo, tá certo? Hoje o nosso conteúdo eu trouxe de um livro que se chama Como Controlar a Raiva, né? Deixa eu confirmar se é esse mesmo o nome do livro. Eu tô com ele aqui. Controle da raiva. Treino cognitivo do controle da raiva. Então, isso é importante nós entendermos que existe forma da gente aprender a lidar com a raiva. É devagarzinho, né? Por quê? É muito mais fácil mudar o outro, porque eu consigo influenciar de certa forma. Agora, cada um mudar a si mesmo que é difícil, porque entra a autoavaliação, a percepção, o meu comprometimento, porque o outro é diferente. A gente não consegue mentir pra gente mesmo, né? Então, por isso que é importante nós fazermos essa avaliação, principalmente as pessoas que sentem muita raiva, que ficam muito irritadas. Avaliar o porquê. Por que eu fiquei tão irritada? Eu me senti, lembra que eu falei agora uma série de coisas com relação à raiva? Eu me senti agredida, eu me senti frustrada, eu me senti, às vezes, invadida, né? Na forma que a pessoa falou, eu me senti ofendida, foi uma ofensa, ou eu me senti provocada, né? Então, a forma que eu interpreto vai fazer a diferença na minha avaliação, tá certo? A Gilda tá dizendo que sente uma dor no peito, parece que vai morrer. Sim, quando fica com muita raiva pode acontecer, sim. São os sintomas que vão vindo, né, por conta da raiva, né? São as sensações. Acho que sou carente demais, por isso sou assim, para chamar a atenção e pioro tudo. A Jane tá falando. Olha, Jane, depende, pode ser, pode não ser, você se conhece, então você que vai perceber, faz essa autoavaliação, o porquê, porque tem pessoas que são mais conflituosas, elas gostam realmente de ter, não, eu sei o que é o certo, e não necessariamente, né, mas isso para quê? Para obter a atenção, mas a gente pode obter a atenção de outras formas, de formas mais dóceis, que vão cativar a pessoa, que vão fazer com que a pessoa queira estar próxima a nós. Então, ter atitudes mais tranquilas, talvez aproxime muito mais do que ser, não, tem que ser do meu jeito. Porque daí eu posso até atrair a atenção, mas não vai ser tão significativo
quanto eu atrair a atenção de uma forma mais amistosa, de uma forma mais agradável, mais amável, né? Mas isso com o tempo você vai achando, né, o seu jeito de se expressar para não ser tão polêmica assim, né? Mas eu percebo assim que você vem sempre conversando e falando, Jane, eu tô percebendo que você tá bem mais maleável, né? Eu tô percebendo a sua trajetória e eu vejo que você já tá bem mais maleável, é devagarzinho mesmo, né? Oi, Maria José, bem-vinda. A Aline tá dizendo, eu sou assim, sempre do meu jeito, porque não consigo mudar. Não consegue mudar é uma expressão um pouquinho intensa, mas assim, todos nós podemos mudar, basta nós querermos. Então, quando nós queremos, nós conseguimos mudar. O ser humano ele está em constante desenvolvimento. Se eu falo muito, eu não consigo mudar, na verdade eu não quero mudar, né? Não é que eu não consigo, eu não quero. É diferente, sabe por quê? Porque dá trabalho. É um esforço muito grande. Por quê? Porque nós temos crenças, nós temos rotina, nós temos costumes e por isso que é tão difícil mudar, né? Mas aos pouquinhos, trazendo para a rotina do dia a dia, vai ficando mais fácil, tá certo? Mas é possível todas as pessoas mudarem, basta que elas queiram mudar. Então, é possível sim, tá certo? Vamos lá. Primeiro, né? A minha avaliação, ela vai influenciar, mas daí vai surgir um pensamento, né? Lembra da tríade? Vai surgir um pensamento. Geralmente esse pensamento é de injustiça, nossa, essa situação foi demais para mim, toda aquela lista que eu falei de provocações que eu vou interpretar, né? Aí eu vou avaliar e vai vir o quê? Sensações no meu corpo, igual já foi falado aqui na nossa live, sensações normalmente de tensão muscular, coração acelerado, parece que vai sair pela boca, né? Eu fico mais tensa, o meu corpo ele vai ficando mais tenso porque eu tô com raiva, e isso vai gerar o quê? O comportamento, tá certo? Essa tensão, esse coração acelerado, boca seca, o olhar mais, como é que eu posso dizer, a pupila dilatada, você olhar com mais raiva, é no sentido de que eu fico alerta. Eu acabo ficando alerta na situação. E isso vai fazer o quê? Isso aí eu não tenho como mudar, isso é fisiológico. Meu coração acelerado demais, ele vai diminuir o batimento daqui a pouco. Mas no momento ele não vai, porque é normal, veio uma descarga de adrenalina. Agora, o que eu posso mudar é o que eu vou fazer com isso. Apesar de estar com o coração acelerado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos reagir, mas reagir de uma forma diferente, de uma forma mais equilibrada, que eu não precise chegar ao ponto de revidar na mesma moeda ou de ser grosseira. Eu posso ter outros métodos mais funcionais, né? Porque o outro pode pensar diferente de mim. Nós não precisamos brigar porque nós temos opiniões diferentes, né? É na adversidade que aparece tanta coisa boa, né? Então, se fosse todo mundo igual, a gente não teria muita coisa nesse mundo, porque seria tudo o que? Uma repetição. Nós temos uma diversidade muito grande, por quê? Porque temos diversas pessoas pensando diferente, e isso agrega. É importante a gente pensar nisso, né? A Jane tá dizendo assim, sabe o que eu quero? Sabe, eu quero os meus filhos sempre comigo. Eles são casados, fico muito só e fico brava e afasto eles de mim. Como mudar? Como eles são adultos, como eles têm a vida deles, é difícil a gente falar assim, né, Jane? Tão abertamente, né? Mas assim, o que você faz para você? Eu acho que é importante a gente virar um pouquinho para o nosso lado. O que nós estamos fazendo? Isso a gente traz também para a ansiedade. O que nós estamos fazendo para nós? Porque às vezes a gente fica muito solitário, a gente não sai, a gente acaba. Agora não, porque é pandemia, mas quando tudo isso passar e a gente puder, né, fazer as coisas como a gente fazia de costume, o que você faz para te fazer feliz? Quais são as atividades prazerosas no seu dia a dia? Por quê? Por que nós estamos, a maioria da população está ficando nervosa, ansiosa, estressada, porque não está tendo prazer saudável, não está tendo momentos alegres. Mas por quê? Porque a gente está se colocando em último lugar sempre. Então, quando é o outro, a gente até pode proporcionar isso, mas e com a gente deixa para depois,
Então, essa carência eu nunca vou conseguir ser preenchido pelo outro. Isso nunca. Mas eu vou ter que aprender a me preencher comigo mesma. Como que eu vou fazer isso? Fazendo o que eu gosto, ligando para as amigas, não me isolando. Tá vendo que a pessoa também, um ponto que me fez lembrar agora é o quê? Quando eu quero sempre do meu jeito, eu acabo afastando as amizades, então eu acabo ficando uma pessoa mais solitária. Por quê? Porque eu quero fazer as atividades que eu gosto, ou tem que ser do meu jeito, e nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão querer isso. Então, por isso que o diálogo, a compreensão, a empatia vai ajudar nessa flexibilidade. Por quê? Porque se eu sou dependente demais do outro, eu vou querer sempre, eu sou uma pessoa muito carente, eu tô querendo me abastecer do outro, mas na verdade eu não preciso, eu tenho que me abastecer de mim. O outro não tem como me preencher, ele vai fazer a parte que lhe cabe, mas nós temos que trabalhar as nossas carências de forma interna, não ficar só dependente do outro, senão a gente vira mendigo emocional, né? E a gente aprender a andar com as próprias pernas. É difícil quando nós nos deixamos. Então, por isso que eu trago essa reflexão. Não se deixe, faça o que você gosta. Comece das coisas simples, que pode ser feito em casa, sem gasto, né? Coisas 0800, né? Para que a pessoa comece a fazer coisas que gosta em casa mesmo. Eu não sei o que eu gosto. Faça de você mesmo um laboratório. Comece a procurar se é trabalhos manuais, se é mexer no jardim, cuidando das plantinhas, se é ouvindo música, se é fazendo um artesanato, uma pintura, né, colorindo, alguma coisa que te faça bem. Então, trazer isso para a vida, por quê? Porque daí assim eu vou me abastecer de mim mesma. Aí o outro, ele vem para agregar. Tá vendo? Ele vem para somar, ele não vai vir para me preencher. Por quê? Porque daí eu já não preciso desse preenchimento, porque eu já tô conseguindo ser preenchida por mim mesma e o outro vem para agregar. Aí vai estar ótimo. Aí é o equilíbrio. Entende? Aí muitos dos nossos problemas nós vamos evitar ter problemas quando a gente trabalha isso na gente. Faz sentido para vocês? O Francisco tá dizendo assim: você está certo, eu era assim. Hoje faço tudo sozinho e sou feliz do meu jeito. Sim, sim. E também talvez assim, Francisco, você vai dar espaço para o outro entrar, né? Porque nem sempre nós damos o espaço. Porque se eu quero do meu jeito, eu não tô dando espaço para o outro entrar, só se for do meu jeito. Aí fica difícil, né? Então, ser flexível é isso, né? Eu aceitar o outro também como ele é. E assim a gente vai fazendo os ajustes necessários, né? A Aline tá dizendo que é muito carente, sempre quer atenção para ela, as pessoas estão dizendo que faz sentido, que bom, gente. Então, como lidar com a raiva, né? Pensando em tudo isso, como que nós vamos lidar com a raiva? Deixa eu tomar minha água. Bom, primeiro reconhecer. Estou com raiva, o reconhecimento ele é muito importante. Quando eu reconheço que eu tô com raiva, é meio caminho andado. Por quê? Porque eu já estou consciente, tá certo? Do momento presente, eu tô consciente. Eu não vou me deixar... A probabilidade de eu me deixar no modo automático da impulsividade é bem menor. Então, reconhecer que está com raiva. Segundo ponto, aprender a reconhecer o que te deixa com raiva. São os gatilhos que eu falei anteriormente. Você sabe o que te deixa com raiva? Pensa um pouquinho, faz uma lista. Se você é uma pessoa que tem muita raiva, que fica extremamente irritado, faça uma lista de tudo que te deixa com raiva. Vai te ajudar muito a trabalhar essa raiva e a entender o porquê que esses itens te incomodam tanto, tá certo? Então, aprender a reconhecer, porque a raiva ela tem 3 etapas, tá? A primeira etapa, pensar que aquilo que está acontecendo é uma afronta, que aquilo que está acontecendo comigo foi um desrespeito, que aquilo que aconteceu comigo, sempre interpretando de forma negativa, né? Então, a minha interpretação. Então, pensar que algo é uma injustiça, que é uma afronta, essa é a fase 1, né? Tem 3 etapas, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o quê? É sentir as reações do meu corpo.
taquicardia, coração acelerado, né? Boca seca, tremor, né? Você fica com as mãos cerradas, que a pessoa com raiva fica assim. O que mais que a pessoa com raiva fica? Ela fica com a respiração ofegante, tá certo? Ela fica num estado de alerta, de hipervigilância. E ela fica pronta pro ataque, na verdade. Se a gente lembra de parar pra pensar na ansiedade, eu vou fugir ou eu vou lutar? Não, aqui é lutar, vamos lutar. No sentido da raiva é luta. Eu vou lutar. Então, por isso que ela fica armada, ela já fica esperando a outra pessoa falar. Por isso é impulsividade. Ela fala na frente do outro para como se fosse ganhar aquela batalha, ganhar aquela situação. Nem que seja no grito. Tá certo? Então, refletir com relação a isso. Então, a segunda é que ela vai sentir reações no corpo. E a terceira fase é o quê? A terceira etapa é realmente agir. Agora, se ela não tem consciência disso, ela vai agir de forma impulsiva, agressiva. Só que quando ela tem consciência dessas três etapas, a terceira etapa, quando tem a consciência, ela já não vai, ela pode modificar. Ela não precisa ter esse ataque de raiva, realmente partir para a ação de forma tão intensa. Ela vai saber que nível que eu tô da minha raiva. Será que eu deixei ela crescer demais? Aí, se ela estiver num estágio muito alterado, você entende que o meu controle vai ser menor? Então, eu tenho que esperar para não ficar com tanta raiva, não deixar aquilo tomar uma proporção que eu vou perder o controle. Por isso, identificar os gatilhos antes. Faz sentido? Deixa eu dar uma olhada nos comentários. A Cléria tá dizendo que quando ela fica irritada, né? Quando ela está irritada, ela sente tontura na hora. Sim, é um dos sintomas. Por quê? São aqueles sintomas de ansiedade clássico, né? Tontura, coração acelerado, você fica hipervigilante, né? Então, por isso que você fica com esses sintomas, tá certo? Faz muito sentido, a Aline tá dizendo. Então, a gente perceber isso. Não espere a raiva crescer. Quando você percebeu que já tá começando a ficar irritado, já vai, avaliando a situação. Então, essa avaliação, ela é fundamental para o controle da raiva, para o controle da irritação, tá certo? Quando a pessoa se sente, não, fulano me provocou, fulano fez isso, mas será que eu não aceitei essa provocação? Então, isso é muito importante nós refletirmos. Por quê? Entender que algo só se torna uma provocação quando eu permito, né? Quando eu achar que é uma provocação. Entender que as reações físicas fazem parte. Se eu começar a olhar para elas, eu dou o poder delas aumentarem cada vez mais. A Sandra tá dizendo que fica toda manchada. Tem pessoas na ansiedade que elas ficam com roxos, né? Ao redor do corpo. Ficam com roxo no corpo, sem ter batido. Sim, pode acontecer. São sintomas, né? Pode acontecer. Tá certo? Então, entender que uma raiva, às vezes eu não explodo, mas eu implodo. Eu fico com essa raiva interna. Só que daí eu fico afetada sozinha, né? Então, refletir com relação a isso me ajuda. O que eu vou fazer com esses sintomas todos, né? O que eu vou fazer para amenizar isso? Né? Então, o entendimento, ele ajuda bastante, né? Compreender que reagir agressivamente, esse agir agressivamente que está no fim, que seria a minha ação, ele pode ser o quê? Eu posso ter tempo de controlar isso antes que saia, antes que eu seja impulsiva e fale o que eu quero. Então, eu posso trabalhar isso antes, como avaliando. Né? Então, eu trouxe alguns passos aqui, algumas técnicas para a gente entender isso. Né? Perceber que a raiva tem uma fase inicial, né? Tem uma fase inicial, verificar, avaliar essa situação dessa fase inicial, né? Se é provocação mesmo ou não. Por que eu estou avaliando que é uma provocação? Será que eu não tenho mania de perseguição? Será que eu não acho que todas as pessoas, se não é do meu jeito, é porque tá me perseguindo? Mas daí, na verdade, eu que tô perseguindo elas. Entendeu? Então, verificar isso. Porque às vezes a gente fica numa forma de quê? Sempre de defensivo. Mas se eu acho que eu tenho a razão, eu sempre vou ter a razão.
Então, por isso avaliar. O Francisco está dizendo assim, oi Raquel, tudo bem? O Francisco está dizendo assim, o que me deixa louco é saber que uma pessoa mentiu para mim e eu acreditei e confiei. Eu gosto muito, Francisco, eu vou te dar um exemplo, eu falo muito isso quem é meu paciente nos meus atendimentos, quando a pessoa fala isso. Sabe por quê? Nós não temos contra a nossa natureza, nós não temos, Francisco, que mudar a nossa natureza. Se você é bom, lógico que a gente não pode ser ingênuo, mas se você é bom, não mude a sua natureza por causa da outra pessoa, porque ela não valorizou. Sabe por quê? Eu vou contar uma história muito rapidinha, tá? Bem rapidamente, que é o que eu conto quando a pessoa fala isso pra mim nos meus atendimentos. Tinha um monge e ele saiu com seu pupilo, a pessoa que andava com ele, né? E eles iam de um mosteiro pro outro. E eles foram andando, caminhando na floresta, conversando e tal. Aí tinha chovido na noite anterior e eles estavam pisando nas poças. O que aconteceu? O monge e o seu pupilo, que é o aprendiz dele, né? Ele parou, falou, o que aconteceu, mestre? Aí ele não tinha nada para pegar, ele viu um escorpião. O escorpião na poça de água, ele estava se afogando. E o mestre foi lá e tentava tirar com a mão. O que o escorpião fazia? Quando ele se livrava um pouquinho da água, o escorpião tentava picar ele, né? Para jogar o veneno. Aí ele falou, mestre, por que você não deixa ele morrer? É tão simples. Não, ele vai te picar, ele vai te machucar. Ele vai jogar o veneno para você. Ele falou assim, eu sei, mas essa é a natureza dele. Essa é a natureza do escorpião, picar. A minha natureza é amar, é cuidar. Então, eu gosto muito dessa história, porque senão a gente vai sempre se render e reagir ao que o outro fala, ao que o outro pensa. Não, às vezes nós não temos, na maioria das vezes nós não temos que mudar algo bom em nós, e sim entender que o outro às vezes não valorizou, mas tudo bem, outras pessoas vão valorizar. Nós não temos que ter o foco nessa que não valorizou, e sim nas outras que vão valorizar. Eu gosto muito dessa história porque faz a gente refletir que às vezes a gente muda por conta do outro, e não necessariamente aquele outro merece isso. Entendeu? Se ele não valorizou, ele teve os motivos dele. Você não vai perder a sua essência por conta disso. Nós não podemos ser ingênuos. É importante a gente falar isso. Tá certo? Fez sentido para você, Francisco? Não perca a sua natureza. É assim, são pessoas diferentes, né? Ah, que bom, a Aline gostou da história, que bom. Oi, Alessandra, tudo bem? Bem-vinda. Então é importante a gente pensar nisso, né? Porque é a flexibilidade, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de ver a vida, uma forma de levar a vida, entendeu? Mas assim, se a gente perder a nossa essência, a vida vai perdendo sentido, porque a gente vai se desconectando da gente mesmo. Aí vai adoecendo, aí vem ansiedade, aí vem frustração, tá certo? Ah, de nada, que bom. Gostou da história? Que bom, né? Voltando nessa questão de como lidar com a raiva, pensar nisso, né? Provocação, se eu acreditar que foi uma provocação. Se o outro não gostou, não aceitou, não aprovou, é assim. Cada um vai ter um jeito, cada um vai ter uma forma de lidar, tá certo? Aí eu trouxe agora 3 técnicas para a gente aprender a lidar com isso, com essa raiva, tá certo? Como? A técnica da ação responsável. Vocês já ouviram falar disso? Da ação responsável? Escreva para mim nos comentários. Eu vou trazer a técnica da ação responsável, a de parada de pensamento e a da distração. Da distração ela é mais simples, né? Vocês já ouviram falar de alguma dessas técnicas? Então, vamos lá. A técnica da ação responsável. A Raquel falou que não. Ela auxilia na manutenção. A Maria falou que não. Vamos lá, então, uma técnica nova para vocês. Ela ajuda no quê? No manejo da irritação e também da consequência. Por quê? Porque vai me auxiliar
a não ter atos violentos, agressivos. Ela vai me ajudar nisso. Ela ajuda muito a longo prazo nessa questão da impulsividade, tá certo? Então, por quê? Porque daí o que acontece? Quando eu sou impulsiva, eu tenho um ato agressivo, eu provavelmente venho a me arrepender lá na frente. Então, por isso que nós vamos trabalhar essa técnica que eu gosto muito, que é sempre olhar a consequência, tá certo? Então, eu trouxe algumas perguntas, se vocês quiserem pegar papel e escrever, ajuda bastante quem é mais irritado. São 6 passos, na verdade são 6 perguntas que vão ajudar a delimitar isso, a não deixar ser impulsivo, a reduzir a impulsividade. Por quê? Porque eu tô parando e avaliando, eu não tô me deixando levar pelo modo automático de ação e reagir, entendeu? Ação e reação. Falou, eu já retomo. Não, eu vou fazer diferente, eu vou olhar, entender a situação, pensar sobre ela para depois reagir. Tá vendo que a probabilidade de eu ser impulsiva é muito menor. Por quê? Porque eu estou avaliando a situação, tá certo? Vamos lá. Primeiro, diante de uma situação, questione. Você vai questionar, que é o quê? Por que a pessoa tá falando isso para mim? Você não precisa questionar o outro, você vai questionar você. O outro não, você. Com seus pensamentos. Isso se chama metacognição. Pensar sobre o próprio pensamento. Então, a pessoa te falou uma coisa que você não gostou, te deixou irado, te deixou com raiva. Questione. Mas por que essa pessoa me falou isso? Vale a pena? Aí vai vir a resposta na sua cabeça, né? Aí você vai pensar, vale a pena? Vale a pena eu revidar da forma que eu quero revidar? O que eu vou ganhar com isso? Eu revidando da forma que eu tô pensando em falar pra pessoa. Rebater ela, vai valer a pena? Se eu realizar isso que eu tô pensando, qual que vai ser a consequência desse ato? Essa consequência, ela vai me trazer prejuízo? Qual seria os meus ganhos e as minhas perdas relacionadas a essa situação? Se eu me comportar como eu tô querendo me comportar, ou seja, dar a resposta para a pessoa. Então, tá vendo que eu começo a avaliar as consequências dessa situação. Então, se eu começar a me perguntar, me questionar tudo isso, por que essa pessoa me falou isso e me deixou com tanta raiva? O que isso está querendo dizer de mim? O que essa situação que eu vivi está querendo me dizer? Então, quando eu trago todas essas reflexões, eu avalio, aí eu vou ter uma ação responsável, que é aquela que me ajuda a me sentir melhor, porque eu consegui reconhecer esse sentimento que eu estou com raiva, mas eu ainda não revidei, porque eu ainda estou pensando e refletindo, né? Eu usei um pensamento racional para o momento presente e, consequentemente, o meu comportamento, ele foi o quê? Responsável. Então, provavelmente eu não agredi, eu não bati, eu não briguei, eu não xinguei. Talvez um comportamento de quê? De me afastar. Simples assim. Mas sabendo que a avaliação, a forma de pensar, o desfecho final vai ser outro. Fez sentido para vocês? Fale um pouquinho para mim. O que vocês acharam dessa técnica para eu falar outra? Então, é muito importante nós sempre avaliarmos as consequências dos nossos atos. Mesmo se eu me achar no direito. Mas se eu avaliar a consequência, vai ser totalmente diferente o meu comportamento quando eu não avalio. Entende? Vai ser totalmente diferente. E quanto mais você pratica, mais fácil e mais rápido vai ser. Tá certo? Então leve para a vida de vocês que isso ajuda muito a pessoa que é mais nervosa, que tem que ser do jeito dela. Por quê? É porque talvez você só não avaliou, por isso você achou que era o seu jeito era melhor. Aí você vai começar a ser flexível, tá certo? Tá vendo? De forma leve, tranquila. É assim que a gente vai reduzindo essa raiva, não vai deixando ela crescer numa proporção tão grande. Tá certo? A segunda técnica, ela vai falar do quê? Da parada de pensamento.
Essa parada de pensamento, ela vai fazer o seguinte, é uma técnica para impedir a escalada dos sentimentos, tá certo? De raiva, de ansiedade, de situações, né, difíceis. Ela vai estar muito relacionada a imagens de relaxamento, com o objetivo do quê? Do meu autocontrole. Então, planejamento para ação responsável, né? Então, é necessário para que a gente pare um pouquinho e imagine. Você vai fechar o olho, quando você está com muita raiva, você não pode sair do lugar, você vai pensar, mentalizar e visualizar um quadro negro, sabe? Escrito a palavra pare. P maiúsculo, A maiúsculo, R, E, pare, tudo maiúsculo. Você vai olhar aquilo escrito, visualizar na sua mente, pare, e essa é a imagem que vai vir na sua cabeça, que você vai desenhar na sua cabeça, né? E você vai ver ela na sua cabeça, você vai visualizar. E a partir daí você vai falar umas 3 vezes, pare, aí você vai respirar profundamente, segurar um pouquinho, soltar a respiração, vai ver como se fosse uma tela bem grande, escrito pare, você vai olhar de novo, né? Você vai fazer isso umas 3 vezes, tá certo? Você pode colorir, né? Imaginar a letra com cor verde, com uma cor, por exemplo, o P na cor verde, o A na cor amarela, o azul na cor no R, o azul, o E numa cor branca. Você vai colorir, pode ser qualquer cor. Eu que tô falando aleatório aqui, pode ser qualquer cor. Por quê? Porque você tá tirando o foco daquilo que te deixou nervosa, na verdade. Por quê? Porque daí você tá visualizando essas palavras, respirando, automaticamente você tá tirando o foco daquilo que te irritou. Vai dar tempo de você refletir sobre aquilo, de você questionar aquela situação e não revidar. E talvez dar a sua opinião, mas de uma forma mais assertiva e não agressiva. Porque na raiva a tendência é ser muito agressiva. A pessoa ser mais agressiva, mais irritada, impulsiva. Nesse sentido, não vai ter isso. Vai reduzir ao máximo. Por quê? Porque você está pensando, dando um tempo. Esse pare é como se você desse um tempo para você refletir e depois saber qual tomada de decisão. Né? O que eu vou decidir com tudo isso? Ajuda bastante. A pensar para responder ou não responder. Aí é a avaliação de vocês. O Francisco está dizendo assim, pensar para responder ou não responder. Aí cada um vai avaliar se aquela situação merece resposta ou não. Mas daí você sabe porque você avaliou a consequência. Né? A Cléria está dizendo que faz muito sentido. Então, são outras coisas, outra técnica que vai ajudar bastante. E tem a técnica, a última técnica, a terceira técnica, é a técnica da distração. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, às vezes a outra pessoa também quer que seja do jeito dela e teve uma briga ali, uma confusão, você simplesmente tira o foco. Vai tomar uma água, sai do ambiente onde você tá, escuta uma música, vai fazer uma outra coisa que não envolva aquela situação. E depois, quando estiver mais calmo, você volta e retoma o assunto. Se fizer necessário, porque às vezes não precisa. Né? Aí a pessoa que vai julgar, porque dependendo da situação, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, tudo isso, tá vendo que as 3 técnicas, elas fazem você não ser rápido na decisão? Ao contrário, para, reflita, pensa. Lembra da tríade? Pensamento, emoção e comportamento. Conforme eu penso, eu vou reagir. Vai vir pensamentos da minha cabeça que vão fazer eu interpretar. E isso vai fazer o quê? Junto com isso vem as emoções. Eu não tenho como controlar o que eu estou sentindo. Meu coração acelerado, a tontura, a falta de ar, o coração na boca. Eu não tenho como fazer isso parar, né? Porque é fisiológico. Ela vai parar, daqui a pouco para, que tem um prazo para o corpo se organizar. Após isso, eu vou o quê? Reagir. Mas a minha reação eu posso controlar. Eu posso regular, então eu posso adiar, peraí, deixa eu pensar melhor, deixa eu estar consciente, porque quando você tá com raiva, você vai na impulsividade, no calor do momento, e às vezes pode se arrepender. Então, quando você adia um pouquinho, você reflete um pouquinho, você racionaliza a situação, sai do modo emoção e vai para a razão, fica muito mais fácil, tá certo?
A Maria José tá dizendo, faz sentido, o difícil é conseguir. É com o tempo, é treino, tá certo? É difícil para todo mundo, né? Então, assim, é só a pessoa ir treinando, colocando em prática. Eu sempre digo, é igual fazer terapia. Vai entrando, é uma jarra, igual esse copinho aqui que eu tenho. Vai entrando informação. Chega uma hora que transborda. Se eu colocar muita água, não vai transbordar. A terapia, os exercícios que a gente faz para aprender a reduzir a ansiedade, para aprender a lidar com situações complicadas, que é a irritabilidade, a raiva. O que eu vou fazer? De tanto eu repetir aquele comportamento, vai ficar natural para mim, vai fluir. É como se enchesse de água e transborda, flui. Aí eu não vou ter mais tanta dificuldade na próxima vez. Por isso, sempre reproduzir aquele comportamento. Eu faço, aí eu reproduzo de novo, eu faço mais uma vez, e toda vez eu faço. Cada vez que eu faço, eu repito, meu cérebro reconhece, já vai ser mais fácil na próxima tentativa. E assim eu vou conseguindo realizar, né? Mas eu entendo que não é fácil mesmo. Mas é possível. E é devagarzinho, não tenha pressa. Porque daí a pressa é a ansiedade agindo na gente, tá certo? Faz sentido. Francisco, e quando estamos sozinhos em casa e ficamos nervosos pelo telefone, tira o foco. Tira o foco. Termina a conversa ali. Fala, não, depois a gente conversa. E depois conversa. Entendeu? Tira, usa a distração, pode usar todas essas técnicas. Só fala então, né? Tô meio ocupada agora, depois a gente conversa, tira o foco, né? Daquela situação. Se você vê que não vai adiantar, se a gente vai ficar falando e refalando o mesmo assunto, não adianta prolongar algo que já tá decidido. Pega e fala, depois a gente conversa, tá certo? A Cléria tá dizendo, eu sempre me arrependo no dia seguinte, quando eu magoo alguém, mas também às vezes a pessoa me irrita. Sim. Sim, agora observa por que te irrita tanto. Talvez não valha a pena identificar isso e trabalhar isso em você, por quê? Porque depois a pessoa vai tentar te irritar e não vai conseguir mais, porque você já trabalhou isso em você. Mas agora eu vou fazer a técnica de me questionar antes de responder. Perfeito, Claire, é isso mesmo. Fez sentido pra mim, a Aline falou. Que bom, gente. Vocês gostaram do nosso encontro hoje? Foi bom? Eu adorei. Semana que vem, agora, né, continuando. Chega de férias, né? Agora eu voltei a trabalhar. Vamos trabalhar. Então, semana que vem, nós teremos live de novo às 20 horas. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. E até semana que vem. Gratidão. Tava com saudade de falar com vocês. Aline dizendo que adorou. Muito obrigada, gente. Que bom. Fico feliz que gostaram. E, por favor, me deem sugestões de lives, né? Eu adoro receber sugestões. Oi, Adriene, tudo bem agora que eu vi você? Amor, que bom, que bom. Obrigada, gente. Adorou. Que bom. Tá certo. Gente, boa noite, bom descanso para vocês. E até semana que vem. Tá certo? Tchau, tchau.